Diz assim: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. E minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. Assim diz o Senhor: guardai o que é justo e praticai a justiça, porque a minha salvação está perto de vir. Minha justiça de se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que permanece nisto, que se guarda para não profanar o sábado e guarda a sua mão para não cometer algum mal. Amém? Amém. Bom, essa é uma bem-aventurança proclamada pelo profeta Isaías há mais de 2.500 anos. Já faz um tempinho. Mas que ressoa com força, e uma força extraordinária, nos nossos corações e na vida do mundo cristão neste momento. E o profeta diz: bem-aventurado, que é a nossa ênfase, não é? Bem-aventurado, digno, abençoado, é o ser humano que fizer isso. É o filho do homem que lançar mão disto. Disto o quê? De guardar, de profanar se guardar de profanar o sábado e guardar a sua mão de fazer algum mal. Bom, à primeira vista, pode parecer que estamos diante de mais uma regra religiosa, mais uma exigência a ser cumprida. E nós temos hoje uma igreja que trabalha muito com essa ênfase. O que é que você tem de fazer se você quiser ser abençoado? Então parece que é isso. Mas quando a gente olha para essa passagem, através das lentes do Evangelho, lembre-se sempre que o Evangelho é a nossa régua. O Evangelho é a nossa medida para a leitura das Escrituras Sagradas. Tá certo? Então, quando a gente olha para essa passagem através das lentes do Evangelho, a gente descobre algo muito mais profundo e libertador. Para compreendermos o que Deus está dizendo através de Isaías, a gente precisa entender o contexto em que eles estavam, contexto em que essas palavras foram proferidas. O povo de Judá havia retornado do exílio babilônico. Eles voltaram para uma terra devastada. Não tinha nada em pé. O templo em ruínas e uma identidade fragmentada. Haviam perdido sua nação, haviam perdido sua estrutura religiosa e, em muitos aspectos, haviam perdido a compreensão de quem eram como povo de Deus. Porque assim, eles sempre pensaram, como nós também pensamos hoje, cada vez mais inclusive, que ser povo de Deus significa estar blindado. Nada vai acontecer
porque a gente é blindado. Que é uma coisa assim estranha, quando você lê a Bíblia e você diz, engraçado, o Senhor só está blindando a gente, porque os apóstolos ele não blindou. Então a gente deve estar muito melhor que os apóstolos, porque eles não foram blindados. As histórias de chicotadas, de prisões, de apedrejamento, de serrar ao meio e por aí vai, se multiplicam. Então você começa a pensar, uai, nós estamos muito melhor que os apóstolos, senhor. Porque a gente está blindado, eles não tinham fé. Quem tem fé é a gente. Tem alguma coisa errada aqui, né? Dá licença? Vamos parar para pensar só um pouquinho, não precisa ficar com dor de cabeça para isso não, só um pouquinho. Já dá para perceber que tem alguma coisa errada. Aí quando a gente lembra que a primeira ordem que o José recebeu, depois das visitas dos magos foi, fuja. Aí você diz, opa, nem Jesus foi blindado. Ele teve de fugir. Se o José fosse da turma de hoje, ia dizer para Deus, de jeito nenhum, eu sou cabeça, não sou cauda. Tá certo? E bota essa anjarada para trabalhar. Porque eu não quero Herodes passando nem na calçada. Ainda bem que o José não era dessa turma de hoje, porque ele simplesmente levantou de madrugada e tchau. Quando as tropas de Herodes chegaram, ninguém nem sabia para onde ele tinha ido. Nem dava para saber, porque ele foi de madrugada. Pronto. Então, eles estavam nessa situação em que eles tinham perdido a compreensão de quem eram como povo de Deus e que tinham perdido tudo. O templo, a estrutura religiosa, tudo. Então, nesse cenário de desânimo e de confusão, Deus fala através do profeta com uma mensagem que é, ao mesmo tempo, um chamado e uma promessa. Então Deus vem falar com eles. Que é uma coisa boa você chegar na sua casa, está tudo em ruínas, tudo arrebentado, você não sabe como é que vai continuar dali, você pensou que estava voltando para uma casa e está voltando para as ruínas. Qual é a sua única expectativa? Que Deus fale com você. E que Ele fale alguma coisa que faça sentido. Todas as vezes que eu estou orando pelo pessoal de Gaza, eu fico pensando nisso. Se der certo o cessar-fogo, se a matança acabar, e eles então puderem voltar, eles vão voltar para nada. É verdade. Eles vão voltar para nada. Não tem nada esperando por eles. Tudo foi destruído, destruído. E aí a minha oração é, Senhor, que o Senhor fale com eles como falou com o povo quando voltou da Babilônia. Glória a Deus. Alguma coisa que dê sentido para eles. Então, esse é o ponto. Então, o Senhor falou, através do profeta, uma mensagem que é, ao mesmo tempo, um chamado e uma promessa. E o que foi que Deus disse? Deus disse, mantenham o juízo, façam justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Porque é assim, quando você chega no meio das ruínas, a impressão que você tem é que não tem nada para fazer mais. É que agora nós estamos sob a lei do cão.
e que é um salve-se quem puder. E que nada mais faz sentido. Está tudo destruído. Nós não vamos conseguir reconstruir as nossas instituições. Nós não vamos conseguir reconstruir nossa força policial. Nós não vamos conseguir construir nosso sistema jurídico. Nós não vamos conseguir fazer nada. Está tudo arrebentado. Nós nem sabemos onde é que vamos passar a noite. Porque não tem um teto. Não tem um lugar protegido das areias do deserto. Não tem um lugar que impeça a chegada dos animais. Então, quando você chega num estado de ruína absoluto, a grande tendência é desistir da vida. É dizer, o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer disso? Por isso a palavra do profeta, no meio das ruínas, foi essencial. Assim diz o Senhor, mantenham o juízo. Porque essa é a primeira coisa que o sujeito quer desistir. Fazer justiça. Não se desesperem e não tratem a vida como uma coisa destruída e que agora resta apenas a sobrevivência do mais forte. Que é a pior coisa que pode acontecer numa sociedade, é quando a sociedade conclui que só resta a sobrevivência do mais forte. Tá certo? E isso é uma crise. É uma crise civilizatória. Não é só uma crise pessoal, nem é uma crise política apenas. É uma crise civilizatória. Você fica com aquela sensação de que toda a noção de civilidade que você construiu ou que transmitiram para você como um imperativo social não existe mais, acabou, não tem mais civilização. Que é o que a gente tem impressão quando vê o que aconteceu em Gaza. Quando você vê nações extremamente poderosas destruindo uma sociedade pobre que há 75 anos está aprisionada na sua própria terra, que tem de pedir licença para sair para comprar pão, que tem de pedir licença para sair para trabalhar. Eu me lembro até hoje, quando eu estava falando com um cara que morava em Belém, que também é palestino e também é uma cidade cercada, e eu perguntei para ele, como é que é viver aqui, morando numa cidade cercada? Ele disse, sabe qual é a pior coisa? Eu falei, não tenho a menor ideia, amigo. Ele disse, a pior coisa é eu sair para entrar em Israel, para trabalhar, porque só tem trabalho em Israel, e um judeu bater no meu carro atrás. Eu disse, desculpa, não entendi. Ele falou, sabe o que isso significa? Significa que eu vou descer do meu carro, vou correr para ele, dizer, pelo amor de Deus, me diga quanto é que custa. Eu disse, mas você falou que ele bateu atrás. Em qualquer lugar do mundo, quem bate atrás paga. Ele falou, eu sei, mas aqui não. Aqui eu saio correndo, feito um louco, dizendo para ele, quanto é que é? Quanto de dinheiro? Quanto custa? Você quer o quê?
E eu disse, por quê? Porque se ele disser que vai fazer um BO, né, usando a nossa linguagem, eu vou ser fichado na polícia como vítima. Mas quando eu for sair amanhã de Belém, o soldado que deixa eu passar vai olhar no computador e vai dizer que o meu nome está registrado na polícia. E vai dizer que eu não saio mais de Belém. Isso significa que eu não vou ter mais trabalho. Isso significa que eu não vou mais conseguir sustentar os meus filhos. Isso significa que eu vou morrer de fome. Não pode acontecer nada. Eu não posso receber uma batida atrás. Porque se meu nome for registrado na polícia, ainda que como vítima, o soldado que vê o meu visto para entrar em Israel para trabalhar vai dizer, você não pode mais. Porque a lei diz que se você tiver registrado na polícia, você não entra mais em Israel. Sabe quanto tempo ele vive isso? 75 anos. E agora, aquele homem vai voltar para as ruínas. Então, o que nós assistimos no mundo foi uma crise de civilização. Aquilo não é uma guerra política, aquilo não é uma guerra social, aquilo é uma guerra de fim da civilização humana. Um povo está erradicando o outro povo. Acabou a civilização. É muito mais grave do que as notícias falam. A civilização acabou. Para nós cristãos, é gravíssimo. Porque toda essa noção de civilização fomos nós que trouxemos para o mundo. Curiosamente, toda noção de civilização nasce com a tradição judaico-cristã. E agora os judeus estão destruindo a civilização. A noção de civilização. É assustador, irmãos. Pastor, esse Israel hoje é político, né? Só. Tem nada a ver com Israel da Bíblia, pelo amor de Deus. Israel da Bíblia cumpriu o seu papel, que era trazer Jesus Cristo, e desapareceu. O que nós temos hoje é um movimento sionista de Theodor Herzl, que nasceu no século XIX e finalmente conseguiu entrar num estado em 1948. É verdade que os judeus sofreram a vida toda, os pogroms, as perseguições e finalmente o Holocausto. E por isso toda a sociedade política entendeu que eles tinham direito a ser o enclave ocidental dentro do Oriente Médio. Porque eles estavam sofrendo uma ruptura com a civilização que os nazistas fizeram. Os nazistas romperam com a civilização. Por isso que quando a gente fala hoje sobre, olha, cuidado com esse movimento, é porque esse movimento rompeu com a noção de civilização. E aí a gente olha para uma guerra como essa e a gente percebe a incivilidade de novo. Então, o que o Senhor diz para um povo que está em ruínas? Mantenham o juízo. Façam justiça. Retomem até onde vocês possam a normalidade institucional, a normalidade social, a normalidade civilizatória. Até onde vocês conseguirem.
porque a minha salvação está prestes a vir. Que palavra extraordinária para um povo que volta para as ruínas. E é preciso de Deus para isso. Sem Deus você não consegue. Não consegue manter a noção de civilização. É preciso ter alguém no universo que garanta que a existência vale a pena. Que reconstruir a sociedade, os relacionamentos humanos vale a pena, apesar dos seres humanos. Que há alguém no universo. Que isso não está à deriva. Que não é a lei do mais forte. Que há um princípio moral. E isso só é possível se houver alguém no universo. Tem de haver alguém no universo. Então, essa é a palavra de Isaías, é extraordinária. Porque a minha salvação está prestes a vir. Vamos perceber. Essa palavra é uma palavra extremamente rica. Por quê? Porque Deus não está dizendo, façam justiça para que eu o salve. Não. Ele está dizendo, pratiquem a justiça, porque a salvação já está a caminho. Então, não é consequência, é socorro. Acreditem, o socorro está chegando. Continuem a praticar a justiça, porque a salvação já está a caminho. Então, a ordem das palavras aqui do profeta é fundamental. A salvação não é o resultado da nossa obediência. A obediência é a nossa resposta à salvação. É a resposta apropriada à salvação que Deus promete trazer. Então é como se Deus estivesse dizendo de forma muito clara: preparem-se, algo maravilhoso está prestes a acontecer. Vivam de acordo com essa expectativa, porque é preciso ter esperança. É preciso ter esperança. Se você não tiver esperança, você não se move. É preciso ter esperança. E é isso que o Senhor promete. Que a esperança não é vazia. Foi a mesma coisa que ele disse para o Abraão. Olha para as estrelas dos céus. Sim. É. Olha para a areia. Você vai ser pai de multidões assim. Precisa ter esperança. Esses dias eu estava brincando com um pastor e falando para ele que a palavra de Deus às vezes causa na gente aquela profunda sensação de que ele falou muito mais do que a gente jamais vai poder imaginar. Eu falei para ele, por exemplo, se saísse nas manchetes dos maiores jornais de todos os continentes e de todas as nações, todos aqueles que se consideram filhos de Abraão devem migrar para a África, porque em 2027 nós vamos fazer um grande encontro de todos os filhos de Abraão. Eu falei, se saísse uma chamada dessa,
cerca de 4 bilhões de seres humanos começariam a arrumar suas malas. 4 bilhões de seres humanos se consideram descendentes de Abraão pela fé. Glória a Deus. Não é brincadeira um negócio desse. Isso é a maioria da população humana. Deus disse para Abraão: você está vendo as estrelas? Pois a sua descendência será incontável. Você será pai de muitas nações. Não é só as nações que vão confessar a Deus como nós queremos que eles confessem. Mas muitas nações olharão para você como razão da sua vida, da sua existência, daquilo que vivem, daquilo que buscam, daquilo que pensam. É assustador, irmãos. É assustador quando a palavra de Deus ecoa no universo. Então, vivam de acordo com essa expectativa, porque é preciso ter esperança. Então aí vem a bem-aventurança do Senhor. Bem-aventurado o ser humano que se guarda de profanar o sábado. E aqui a gente chega ao coração da questão. O que significa guardar o sábado? Isso é muito importante. Esses dias eu recebi um telefonema de um irmão de uma cidade do interior de Minas Gerais. Ele disse assim: ô pastor, estou ligando para você para te agradecer. Tá bom, do quê? O que foi? O que eu fiz? Ele disse: não, sabe o que é? Eu tenho um amigo aqui que guardava o sábado. E ele chegou para mim e disse assim: eu não aguento mais guardar o sábado. Eu não aguento mais esse negócio de sábado. Eu não consigo fazer nada, tudo está errado. Eu não consigo, eu não sei, isso não vai dar certo. Aí eu falei assim: tem uma mensagem aqui que você precisa ouvir. Aí eu fui atrás de uma mensagem do Senhor em Hebreus. E disse para ele: você quer entender o sábado? Então ouça essa mensagem aqui. Aí ligou para mim e disse: então eu estou agradecendo o Senhor por essa mensagem. Eu falei: você está agradecendo o cara errado, né? Você está agradecendo o cara errado. Você tem que se ajoelhar e agradecer o cara certo. Não tem nada a ver comigo, não. Esse negócio está escrito há 2 milênios. Eu só li. Então, para o povo de Israel, o sábado, é lógico, era muito mais que um dia de descanso. Era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Era um lembrete semanal de que Deus é o Criador, de que Deus é o sustentador de todas as coisas. Então, quando Deus descansou no 7º dia da criação, ele não descansou porque estava cansado. A palavra hebraica sabá, ou shabá, aí vocês quiserem saber direitinho como é que é, vocês falam com Jonatas ou com a Cidinha, que ele sabe. Mas essa palavra significa simplesmente parar, cessar de trabalhar. Deus parou, não por necessidade, mas para estabelecer um padrão, um ritmo para a vida humana, um ritmo para a criação. Quando você lê a lei de Moisés, a coisa que mais surpreende não é a lei moral,
embora a lei moral seja extraordinária e seja um princípio civilizatório indiscutível, que aliás mudou o mundo. Não. É a ênfase no sábado. O sábado para os homens, o sábado para os animais, o sábado para o planeta. Nada pode ser exaurido. Nada pode ser explorado. Tudo tem de parar. O planeta tem de parar. A terra tem de descansar. Os animais têm de descansar. Então, se você lesse a lei mosaica e as ênfases da lei mosaica, e você fizesse a seguinte pergunta para a lei: qual é o principal direito que aparece aqui? A lei responderia para você: o direito ao descanso. Todo mundo tem direito ao descanso. Os animais têm direito ao descanso. A terra tem direito ao descanso. Os seres humanos têm direito ao descanso. E a terra tem de descansar 1 ano a cada 7. Não mexam com a terra. Deixa a terra descansar. Você sabe qual é a pior característica do sistema em que nós vivemos? A negação ao descanso. Negação? Ao descanso. Ninguém descansa. A terra não descansa. A sociedade não descansa. Nada para. Nada para. Como se a vida fosse uma máquina autolubrificável, porque as máquinas que eu e você manipulamos precisam parar. Precisam parar para recarga, precisam parar para ser lubrificadas. Então é um sistema que nega ao ser humano o descanso. E aí você sabe, esse não é um sistema divino. Porque ninguém consegue descansar. É verdade. Então, era um padrão, um ritmo para a vida humana. O sábado era um convite para que o povo confiasse em Deus. Era um dia em que eles paravam todo o seu trabalho e reconheciam que sua provisão não dependia do seu esforço, mas da fidelidade de Deus. Era um dia para lembrar que eles não eram escravos, como foram no Egito, trabalhando sem descanso para os seus opressores, mas filhos livres, libertos, de um Deus que os amava e cuidava deles. O sábado, portanto, para eles, era um ato de fé, uma declaração de dependência e confiança em Deus. Era outra história. Meu Deus. Mas aconteceu uma coisa. O que aconteceu ao longo do tempo? Os líderes religiosos de Israel transformaram o sábado em um fardo. Como os legalistas fazem. Virou um fardo. Tudo é um fardo. Porque se você não fizer, Deus não te abençoa. Se você não fizer assim, Deus te abandona. Se você não fizer assado, Deus te castiga. Meu Deus. E não tem nenhum sujeito com um mínimo de cérebro, um mínimo de cérebro,
o TikTok lá, 2 neurônios que seja, para dizer não faz sentido. Não faz sentido um ser todo-poderoso que vive para castigar. Não faz sentido. Um ser todo-poderoso não precisa existir para castigar. Ele é todo-poderoso. Hello? Só o TikTok já dá para ver isso, gente. Não precisa ter toda a pleia de neurônios, não. Não faz sentido. Meu pai. Mas assim, a religião embota a inteligência que Deus nos deu. Fica uma coisa horrível. Impõe fardo. E Deus passa a parecer a coisa mais sem sentido do universo. Então eles transformaram o sábado num fardo. Criaram centenas de regras sobre o que podia e o que não podia ser feito no sábado. O que deveria ser um presente de Deus se tornou uma prisão. Tanto é que Jesus disse, é bom vocês orarem para que o abominável da desolação não venha no sábado. Porque no sábado vocês só podem andar até 1.000 metros. Já pensou? Como é que você foge se você só pode andar 1.000 metros? E se você andar mais do que 1.000 metros, você não precisa dos romanos te pegarem, Deus mesmo te pega. Pelo amor dos meus filhinhos. Aí Jesus falou, não, ora, porque Deus vai livrar vocês desses loucos aí. Meu Pai Santo, o que é a religião? O que é a religião? Jesus. Que é a tentativa humana de ser aceito por Deus, baseado nas suas próprias capacidades de resposta e de produção. Tudo na caixinha. Tudo na caixinha. Então, o sábado, que deveria ser um presente de Deus, virou prisão. O que deveria trazer descanso se tornou fonte de ansiedade. Por isso que o irmão lá me ligou dizendo, pastor, você não sabe, meu amigo aqui não aguentava mais. Eu falei, eu entendo, porque eu não sei como é que esse povo vive baseado na lei. Eles ficam o tempo todo dizendo, isso pode, aquilo não pode, hein? Se fizer isso, Deus, cuidado, mãozinha, onde pega, cuidado, olhinho, onde vem, cuidado, pezinho, onde pega, onde pisa, o Criador do céu, o Senhor do céu está olhando para você, cuidado. Meu Deus. Neurose pura isso. Então, aí você fala, e se ele não tiver cuidado? O que vai acontecer? Ninguém escapa da mão de Deus. Para com isso. Pastor, os Emirados Árabes, com licença. Todo, pode passar. O ano passado, os árabes dos Emirados Árabes, Dubai, etc., não aguentavam mais também o sábado. Então, por quê? Porque começa na sexta-feira à tarde. Então, o rei pôs uma lei agora, que o sábado agora é sábado e domingo, e cancelou a sexta-feira. Essa coisa de pôr do sol e todo esse trabalho todo, cancelou, porque nem eles aguentam mais. E isso agora está começando a pegar em todo mundo árabe. Aí, tá vendo? Já é lei. Nem os árabes aguentam. O sábado deles é na sexta. O nosso sábado é no domingo e dos judeus continuam no sábado mesmo. Quando começa no pôr do sol, Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Que negócio é esse? Os caras não entenderam Deus. O maior padecimento de Deus é de não ser entendido. Esse povo louva-me com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Aleluia.
eles não me entendem. Não discernem. Não discernem coisa nenhuma. Então, as pessoas viviam com medo de quebrar alguma regra e desagradar a Deus. O sábado, que deveria apontar para a graça de Deus, havia se tornado um símbolo do legalismo humano. Então Jesus veio e tudo mudou. Jesus não apenas guardou o sábado perfeitamente, mas revelou o seu verdadeiro significado. Quando os fariseus o criticaram por curar no sábado, vê se pode, dia da graça de Deus, não pode curar no dia da graça de Deus. Ou então pode curar quando? Não dá desgraça? Ai, meu Deus. Era isso que Jesus dizia para os fariseus. Então não pode curar no sábado? E pode curar quando? Então Jesus respondeu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o ser humano por causa do sábado. Ouviu Deus? Se você olhar para as Escrituras e perguntar qual é o principal direito que Deus reservou aos homens, ele reservou muitos, mas qual é o principal? As Escrituras dirão o direito ao descanso, o direito a viver pela fé. De modo que o Filho do Homem, disse Jesus, é Senhor até mesmo do sábado. Então não é o sábado que é Senhor do Filho do Homem, é o Filho do Homem que é Senhor do sábado, o meu dia de descanso. Dá licença? Com essas palavras, Jesus declarou algo revolucionário. Ele disse que era Senhor do sábado. Ele disse que tem autoridade sobre o sábado. E mais, ele disse que era o cumprimento do sábado. O sábado sempre foi uma sombra, apontando para uma realidade maior que estava por vir. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Se tem sombra, tem alguma coisa onde o sol está batendo, né? Tá certo? Porque a sombra é o resultado de algum obstáculo entre o sol e aquele lugar onde você está vendo. Então tem algo obstaculizando o sol, de modo que o sol não passa por ele. E aí o que você vê? Você vê um pedaço do chão que está sem iluminação. E curiosamente, o pedaço do chão que está sem iluminação tem a mesma forma do obstáculo. Então você olha para a sombra e diz, é um ser humano. Não, é um animal. Não é só um animal, é um cachorro. Por quê? Porque a sombra revela a natureza do obstáculo. Certo? Então o sábado deveria ter revelado Jesus. Mas quando virou religião, deixou de ser uma esperança para se tornar uma prisão. Uma realidade maior que estava por vir. É o que Paulo disse. Ninguém vos julgue por comer, pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo, ou seja, o obstáculo ao sol que permite a formação da sombra, mas o corpo que está obstaculizando o sol
e projetando a sombra, é o corpo de Cristo. Qual esse texto, pastor? Hã? Esse texto que o senhor leu é qual? Esse é Colossenses. É, o irmão Paulo que escreveu no capítulo 2, versículos 16 e 17. Quando o irmão Paulo escreveu, ele não botou esses números, mas a gente botou porque é muito difícil ler o Paulo sem botar número. Certo? Então, ninguém julgue vocês por isso, porque isso é só sombra. Então você tinha de perguntar para a sombra o que é que a está projetando. Quando você vê a sombra de um cavalo, como é que você sabe que é um cavalo? Porque a sombra tem a forma do cavalo. Então você perguntou para a sombra: quem é que está impedindo a passagem da luz? Quem que está lá? E a sombra diz: um cavalo. Sim. Ah, tem um cavalo aqui. Então a sombra tem de falar daquilo que a projeta. O sábado era para falar do Cristo. É comparado? Não, é para falar do Cristo, que é o verdadeiro descanso. É verdade. Cristo é que é a realidade. O sábado é a sombra. O sábado era o símbolo. Cristo é a substância. O sábado apontava para o descanso. Cristo é o descanso. Cristo é o descanso. Cristo é o descanso. Ai, que coisa linda. Quando Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele estava fazendo um convite ao verdadeiro sábado, ao verdadeiro descanso sabático. Ele não estava convidando pessoas para guardarem um dia, mas para virem a ele. Venham a mim. Venham a mim. Ele não estava oferecendo uma pausa de 24 horas, mas um descanso permanente e eterno. O que quer dizer? Um descanso que, quando não existir mais tempo, ainda haverá descanso. Ai, que bacana. Vinde a mim. Ele estava dizendo: eu sou o sábado de vocês. Eu sou o descanso de vocês. Parem de tentar alcançar Deus através dos esforços. Venham a mim e descansem. Aqui está a beleza do Evangelho. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele completou a obra da redenção. Tetelestai. Está consumado. Acabou. E se assentou à direita do Pai, ou seja, assumiu o governo, que a direita do Pai é uma expressão idiomática que quer dizer ele vai governar em nome da Trindade. E o que é que ele vai governar em nome da Trindade? A história da redenção. Tá certo? Isso precisa ficar claro, que tem duas histórias acontecendo. A história comum e a história da redenção. Eu estava numa entrevista e um moço ligou e disse, porque eu estava dizendo que os seres humanos são responsáveis, etc., que não há determinismo, que essa coisa do determinismo é perigosa, porque isso só privilegia os opressores, cuidado com isso, porque o cara diz que está assim, que é a vontade de Deus, geralmente quem diz isso é quem está no comando. Porque quem está na escravidão não tem coragem de dizer eu sou escravo porque essa é a vontade de Deus. Então eu disse, cuidado com isso, gente, calma, vão com calma, não é assim que está na Bíblia, pensa bem, lê direito e tal. Aí o irmão ligou para mim e fez um montão de
de exemplos, que ele achava que eram exemplos deterministas. E jogou isso, e chamou Dario, e chamou César, e eu ouvindo. A hora que ele terminou de falar, o moço que estava mediando falou: e qual é a sua resposta? Eu falei: minha resposta é o Gênesis. Falei assim: como assim o Gênesis? Aqui no Gênesis diz o seguinte, que o diabo veio e falou para os seres humanos assim: Deus mentiu, porque Deus é vaidoso, orgulhoso e não quer que ninguém seja como ele. Vocês podem comer isso aqui à vontade, porque vocês não vão morrer, pelo contrário, vocês vão ser igual a Deus. Não é isso que está escrito? E o camarada disse para mim: foi. E os seres humanos acreditaram, não foi? Foi. E participaram da rebelião de Satanás, não foi? Foi. Então, você e o irmão aí precisam decidir. Isso aqui aconteceu porque Deus determinou ou aconteceu porque teve uma desobediência? Ou melhor, duas desobediências. E aí? Se Deus determinou, então esquece. Você está à deriva de um ser todo-poderoso que faz o que quiser, do jeito que quiser e chega. E para com essa besteira de... Para com essa besteira de Deus tem um plano, porque um sujeito determinista não tem plano nenhum. Um sujeito determinista não tem plano nenhum. Porque tudo já acontece como ele quer. Agora, se ele não determinou, se houve uma desobediência, tanto do anjo quanto dos seres humanos, então nós estamos diante do arbítrio. E se nós estamos diante do arbítrio, nós estamos diante da história, porque não há história sem arbítrio. Entendeu? Qual é a diferença entre o teatro e a vida? É que o teatro não é uma história, porque não tem arbítrio. Todos os personagens estão cumprindo um papel. Eles já sabem as suas falas, já sabem as suas posturas, já sabem o lugar em que tem de estar no palco e já sabem como devem se deslocar no palco. O teatro não é a vida. Por isso que o Diderot, na sua obra-prima Sur la Comédie, disse: a arte imita a vida, porque a arte não é a vida. Porque na arte tudo está determinado. Na vida não. Aí eu disse pro irmão: então, irmão, decida. Decida. Você agora vai decidir se os seres humanos escolheram ou foram determinados a desobedecer, se Satanás escolheu ou foi determinado a desobedecer. Decida. E claro, você vai devolver para mim dizendo: mas você está me dizendo que o arbítrio sobre isso é meu? E eu vou dizer para você: é. Porque é você que está dizendo que não é. Então presta atenção, filhão. Não é possível você fazer essa pergunta que você está me fazendo, porque é você que está decidindo que não é. E o simples fato de você ter me feito a pergunta já deixa claro que você está errado, porque senão você não podia me perguntar nada. É verdade. TikTok só, gente. Só precisa do TikTok.
Não precisa de muita sofisticação, não. O TikTok basta. Não precisa de muita sofisticação, não. Então, tem duas histórias, meu irmão. Uma é a história comum e outra é a história da salvação. Graças a Deus, o Eterno entra na história comum para garantir a história da salvação. Glória a Deus. É por isso que eu e você estamos aqui. Verdade, pastor. Entendeu? Muito bem. Isto posto, Jesus estava declarando que a obra estava completa, que não tinha mais nada para ser feito, que os sacrifícios não precisavam mais ser oferecidos, não tem mais trabalho a ser realizado para alcançar a salvação. Jesus fez tudo e agora ele nos convida a descansar nessa obra completa. É aqui que entra a obra maravilhosa do Espírito Santo, irmãos. A gente não pode descansar em Cristo por nossas próprias forças também. Nossa natureza humana quer trabalhar. Por quê? Porque quer contribuir para a nossa salvação. Mas o Espírito Santo vem e opera em nossos corações uma transformação profunda. Ele nos une a Cristo, de tal forma que a vida de Cristo torna-se a nossa vida. E o descanso de Cristo torna-se o nosso descanso. O Espírito Santo trabalha em nós para nos convencer que a obra de Cristo é suficiente, que Cristo nos liberta da escravidão de tentar merecer o amor de Deus. Que maravilha. É uma maravilha. Hello? O Espírito Santo nos liberta da escravidão de tentar merecer o amor de Deus. Ele nos mostra que não precisamos mais viver ansiosos, perguntando-nos se estamos fazendo o suficiente, se somos bons o bastante, se Deus está satisfeito. O Espírito Santo nos leva a descansar na verdade gloriosa de que em Cristo já somos aceitos, já somos amados, já somos justificados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém. Mas o trabalho do Espírito Santo não para aí. Ele não apenas nos faz descansar da tentativa de alcançar salvação por obras, mas também nos capacita a viver uma vida de obediência genuína que flui do descanso. Lembram do que Isaías disse? Bem-aventurado o homem que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. Guardar o sábado e evitar o mal não são duas coisas separadas. Estão intimamente conectadas. Quando descansamos verdadeiramente em Cristo, quando nossa identidade está segura em Cristo, quando sabemos que somos amados e aceitos, não por causa do que fazemos, mas por causa do que Ele fez, então somos libertos para viver em obediência, não por obrigação, mas por amor. Porque eu não quero ofender a quem eu amo. Eu não quero entristecer quem eu amo. Dá licença, todo mundo é assim. Aí eu descanso. O Espírito Santo produz em nós o fruto da nossa união com Cristo. Ele nos transforma de dentro para fora, molda o caráter da gente à imagem de Jesus. E qual é o caráter de Jesus? Ele disse: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Glória a Deus. A mansidão e a humildade não são fraquezas, são a força do descanso.
Quando a gente descansa em Cristo, a gente não precisa provar mais nada. Não precisa mais defender nossa reputação. Não precisa mais defender nossa reputação. Não precisa mais lutar para ser reconhecido. A gente pode ser simplesmente manso e humilde, porque a nossa identidade está segura em Cristo. Amém? Amém. E Jesus continua, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Que contraste com o jugo pesado do legalismo. Que diferença da escravidão de tentar agradar a Deus através de regras rituais. Jesus não está dizendo que a vida cristã é fácil ou sem desafio. Ele está dizendo que quando vivemos em união com Ele, quando descansamos nele, até mesmo os desafios se tornam suportáveis, porque o seu jugo é suave, não há nenhum trabalho para ser feito, ele carrega o peso com a gente e o seu fardo é leve. Não porque não tem responsabilidade, mas porque ele nos capacita através do seu Espírito. Hebreus deixa isso de forma muito clara. Ele escreve: portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras, como Deus descansou das obras dele. Então vamos entrar nesse descanso, diz o autor de Hebreus. Vamos procurar diligentemente estar aí em oração. Isso é oração. É oração, porque o descanso que Deus oferece não é passividade, não é preguiça, é uma fé operante. É descansar da tentativa de alcançar a salvação pelas obras, mas é fazer ótimas obras por causa da salvação recebida. É cessar de confiar em nós mesmos, mas é ativamente confiar em Cristo. Como um filho que descansa na provisão do Pai, mas continua trabalhando e estudando para se desenvolver. Não para ganhar o amor do Pai, mas porque já é amado. E esse é o ponto crucial. Esse descanso não é apenas para o futuro, não é apenas algo que a gente vai ver no céu, é uma realidade aqui e agora. É um descanso que é eterno e histórico, e que nos leva a estar sempre na presença de Deus. E é um descanso presente que a gente pode experimentar já. É o descanso de saber que somos amados, aceitos e seguros em Cristo. É o descanso de confiar que Deus está cuidando da gente, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É o descanso de viver não sob o peso da condenação, mas sob a liberdade da graça. O Espírito Santo trabalha em nós para tornar esse descanso realidade crescente em nossas vidas. Nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias, seja ela qual for, estudo, escola, trabalho, não importa, família, porque Ele liberta a gente da ansiedade e do medo. Tem nada pior do que viver com medo. Ele produz em nós essa paz, essa alegria, esse contentamento que não depende de circunstância, nos capacita a viver não pela vista, mas pela fé, e aí a gente cresce nesse descanso e se torna mais parecido com Jesus, e aí a gente reflete o caráter de Jesus e experimenta a bem-aventurança que Isaías falou. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E isso é a obra do Espírito Santo. Ele transforma a gente para o nosso próprio benefício, mas também por benefício da humanidade. A gente, quando experimenta o descanso em Cristo, a gente encontra paz nele e a gente se torna um convite vivo para que todo mundo venha também descansar. Nossa vida se torna um testemunho da suficiência de Cristo, nossa paz no meio da tempestade, nossa alegria no meio da dificuldade, nosso contentamento diante da privação, aponta para a realidade de que Cristo é suficiente e que Ele é o nosso verdadeiro descanso. Amém. Então o Espírito Santo vai nos encher de compaixão por aqueles que ainda estão cansados e sobrecarregados. Aqueles que ainda estão tentando alcançar Deus através dos seus próprios esforços, que ainda vivem o peso da culpa e da condenação.
Ele nos capacita a entender, estender essa graça para eles. E proclamar o mesmo evangelho que nos libertou. E convidar outros para virem a Jesus, para terem descanso. Vamos voltar a essa verdade, irmãos. Vamos entender o verdadeiro significado do que o Senhor disse. Não é a guarda de um dia, é o descanso numa pessoa. Cristo é o seu sábado. Amém. Para de confiar nas suas obras, para de confiar no que você pode e confia no que Jesus é e fez. Amém? Amém. Permite que o Espírito Santo transforme você de dentro para fora. Simplesmente ande como Cristo e tudo que você vai gerar é o bem. Viver a partir dessa natureza que o Espírito Santo produz em nós é permitir que o Espírito floresça na vida da gente, com todos os gomos do fruto dele. E aí a gente passa de viver sobre a lei e passa a viver sobre a graça. Agora é por amor, tudo é por amor. É por amor que eu vou aqui, por amor que eu não vou lá. Guardar do mal não é porque eu tenho medo de Deus. É porque eu gosto de Deus. Deus gosta de mim. E eu já aprendi que o que Deus fala é o que é bom mesmo. Toda vez que eu faço o que Deus fala, é bom. Teve uma vez que não foi. Então eu tiro tudo de letra. A pessoa fala, fica tranquilo, Jesus está aqui cuidando disso, vai dar certo. Calma, vamos orar então, vamos orar. Aqui, Senhor, estamos aqui com um probleminha. Para a gente é um problema, para o Senhor não é nada. A gente podia sair aqui quebrando a cabeça, mas a gente decidiu descansar no Senhor. Simples assim. O mesmo Isaías, em 30:15, diz assim, no vosso descanso está, no descanso está a vossa salvação. Exatamente. No descanso está a vossa salvação. Você vê que 30:15. Isaías acertou 2 vezes. 30:15. É muito para um ser humano quando fala sobre Deus. É isso mesmo. É verdade. É isso mesmo. No descanso está a salvação. Então Jesus já fez isso faz 2000 anos. Por que você está cansado ainda? Uau. Glória a Deus. Por que você ainda está sobrecarregado? Esse negócio já foi feito há 2000 anos, filhão. Hello? Uau. 2000 anos. Uau. É um tempinho maior do que o que você vai viver. Uau. Você está tentando alcançar Deus através do quê? Você está ansioso, perguntando se está se fazendo o suficiente. Suficiente para quê? Só atende o convite de Jesus, tá bom? Isso não é trabalho. É trabalho atender o convite de Jesus? Venham a mim. Algum trabalho, alguma dificuldade? Não? Então, vamos para Cristo. Vamos descansar nele, vamos permitir que o Espírito Santo faça a obra transformadora, vamos parar de tentar ganhar o que já foi dado. Tem nada pior do que o camarada receber o presente, ficar com o presente na mão perguntando, cadê o presente? E o camarada que deu o presente disse, você não olhou para sua mão ainda, o que você está segurando? Não, o que eu estou segurando? Seu presente. Não, eu quero o presente. Olha para sua mão. O que você está segurando? Acabei de te dar o presente. Então, vamos parar de trabalhar para conquistar o que já foi conquistado. Vamos entrar nesse descanso. Vamos descobrir a bem-aventurança que vem de descansar completamente naquele que é nosso sábado. Que o Espírito Santo nos capacite a viver essa realidade. E todo mundo que entrou no descanso